Ainda mais na companhia, né? Nosso amigo Castro. Doutor Castro é um abençoado com a gente aqui. Além da inteligência privilegiada, tem essa voz privilegiada, né? Então, obrigado, deputado. Assim eu vou ficar, olha, os ouvintes, viu? Olha, o deputado Sabino, né? Ex-prefeito dessa cidade, fica lisonjeado, em primeiro lugar, né? E ficamos felizes dele poder estar aqui com o homem público que é, né? Desejar aos ouvintes da 87 um Feliz Natal com certeza e falar sobre o que ele tem aí para falar. Mas obrigado pelas palavras elogiosas. Obrigado, Castro. Mas efetivamente já há muitos anos, não é de hoje, né? Há muitos anos você empresta o seu talento, a sua inteligência e o seu coração para a nossa cidade. E é bom te acompanhar. A Valéria está aqui comigo e estava dizendo que estava ouvindo aqui o bate-bola, aqui o bate-papo teu com o Frank aqui um pouco mais cedo hoje, e que vocês tratavam de assuntos aqui os mais interessantes. Parabéns. Obrigado. É verdade, todos os dias, né, doutor Castro? Assuntos importantes tem da cidade, né? Aqui, o povo puxa, a gente começa a tabelar aqui e assim a gente vai fazendo a nossa programação. Mas, deputado, e aí, como é que está? Como é que está lá na Câmara dos Deputados? Muito trabalho, tem trabalhado muito. Como é que está os projetos para Rio das Ostras? Fala um pouco pra gente aí. É uma alegria receber mais uma vez aqui. Tenho certeza que nossos ouvintes estão em casa, estão todos aí sintonizados na 87 aí, querendo também fazer pergunta. Pode fazer pergunta no ar? Pode botar no ar? Claro, se quiserem? É um prazer, à vontade, Frank, é um prazer sempre. Então tá bom, fica à vontade. Frank, olha, em primeiro lugar deixa eu agradecer mais uma vez a você por nos permitir estar aqui, porque sem dúvida nenhuma que você, com um esforço enorme com o seu trabalho, constitui hoje a rádio mais importante da cidade, a rádio de maior audiência, o maior veículo de comunicação em Rio das Ostras hoje. E a gente que conhece você, sua família há tantos anos, né, tantas décadas, a gente não vai revelar a nossa idade, mas é já um pouquinho de tempo, são bem antiguinhos. E sabemos o quanto foi duro para você a luta que foi. Então, em primeiro lugar, ressaltar sempre isso, da minha alegria de estar aqui, do prazer de estar aqui. Frank, foi um ano, esse ano para o estado do Rio de Janeiro foi um ano muito difícil, muito difícil. Eu acho que foi difícil para a nossa cidade e foi difícil para o nosso estado, né? Vamos nos lembrar que no início desse ano, 2011, o estado do Rio de Janeiro começa por uma grande tragédia. Mais de 900 pessoas mortas, particularmente em 3 dos mais importantes municípios do nosso estado, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, além de outros 4 municípios, mas mais centrado nesses 3 municípios. E um início de ano muito difícil. Eu estava em Rio das Ostras no iníciozinho do ano, estava aqui com a minha família e você sabe perfeitamente bem que eu tenho uma atuação muito forte ali na região serrana, particularmente em Nova Friburgo. E apesar de nesse momento estar de férias, a Assembleia estava de férias, eu me senti num dever, primeiro como amigo, né, em primeiro lugar como amigo, como solidariedade, e depois como deputado do estado do Rio de Janeiro, eu fui imediatamente para Friburgo. Posso dizer aqui que fui fora da cidade a primeira autoridade pública a chegar a Nova Friburgo, em condições de estradas muito difíceis, e passei 10 dias diretos, 10 dias mais difíceis, 10 dias mais duros iniciais em Nova Friburgo. Quando eu saí de Nova Friburgo, eu fui para o Rio de Janeiro, consegui me reunir com o presidente da Assembleia, ainda era o deputado Jorge Pisciani, e sob a autorização do presidente nós montamos uma comissão de representação formada por mim e pelos deputados Ronei e Rogério Cabral, que são de Nova Friburgo, Salomão, que é de Teresópolis, e o Marcos Vinícius, que é de Petrópolis. Então nós éramos 5 deputados com a obrigação de visitar todos os municípios, levantar todas as demandas, todas as necessidades e tomar as providências que fosse possível, né? Quem viveu como eu vivi aqueles momentos ali na região serrana, vendo tudo que nós vimos ali, não pode esquecer. E não pode esquecer, não apenas no sentido da obrigação de recuperar. É claro que a vida das pessoas não será recuperada, mas recuperar a economia, recuperar a atividade daquela cidade. Mas não pode esquecer, sobretudo, Frank, porque as cidades precisam estar preparadas. E o que nós percebemos é que não há nenhuma cidade preparada. E até hoje não estão preparadas. Nova Friburgo teve uma chuva. Eu estava em Nova Friburgo na sexta-feira a trabalho, numa reunião de trabalho, e deu uma chuva forte e a cidade, especialmente em Conselheiro Paulino, ficou cheia novamente. E
consequência, inclusive, dessa chuva muito forte, viu, Castro? Muitas pessoas se mudaram definitivamente para nossa cidade, para nossa Rio das Ostras. Muitos amigos nossos de Teresópolis e Friburgo, de modo especial, se mudaram. É um fato real. Hoje nós temos que trabalhar muito para recuperar essas cidades, mas temos sobretudo que trabalhar muito para que todas as cidades tenham planos de emergência, planos de contingência. Não dá para viver mais, né, à mercê da natureza. Nós estamos aí com essa questão do efeito estufa, as chuvas aumentam, o mar sobe, enfim. A gente não quer nunca ser alarmista, mas as cidades precisam estar preparadas, viu? Realmente foi uma coisa que mexeu muito com a gente, até porque vieram muitas pessoas para Rio das Ostras, né? O que a gente recebe de ligações de pessoas que vieram da Serra de Nova Friburgo, principalmente de Nova Friburgo para Rio das Ostras, que pede às vezes ajuda para a gente aqui, socorro em alguma coisa. Muitas vieram para cá, né? Aliás, Frank, se você me permite, as pessoas sabem disso, a minha proximidade ali com Friburgo, né? E Rio das Ostras fez um papel muito solidário. O povo de Rio das Ostras merece receber aqui os parabéns e o carinho, porque durante todo aquele período a população daqui se mobilizou para ajudar a população de Friburgo. Eu acho que o povo de Rio das Ostras reconhece essa interação, essa troca, essa amizade que tem. Nova Friburgo é uma cidade irmã nossa, então o povo daqui reconheceu isso, a quantidade de alimentos, de medicamentos que a população de Rio das Ostras encaminhou. A nossa guarda municipal, né, tem que dar parabéns aqui à guarda municipal de Rio das Ostras teve um papel, uma atuação muito bonita lá durante o período de tragédia. E dar parabéns. A Defesa Civil também aqui. Exatamente, né? Frank, exatamente. Realmente foi. Trabalhamos muito aqui para poder amenizar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos ali da Serra. E eu falo, o deputado, o seguinte: a importância que tem de os municípios, esses municípios, principalmente assim do porte de Rio das Ostras, assim, a importância de ter um deputado local, né? De fazer o esforço para eleger um deputado. Porque a gente está vendo nesses momentos aí, como é que os deputados agora se unem para poder trabalhar em prol dessas cidades, né, que foram atingidas, né? E se unem assim todos os deputados para fazer o trabalho, e eu acho de uma grande importância quando o povo se volta realmente para a questão do deputado local. Frank, eu posso dizer para você o seguinte: a representação do interior, de parlamentares, de deputados do interior, infelizmente vem diminuindo na Assembleia. Já foi muito mais numerosa. Hoje você vê uma cidade importante, a gente tenta suprir, eu me empenho para suprir, mas a gente sabe que é diferente. Uma cidade importante como Macaé hoje não tem o seu deputado estadual, né? Eu faço tudo, trabalho, luto, mas a gente não dá conta de tudo, por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, né? Você vê cidade importante como Itaperuna, uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro, também não tem. Hoje nós temos nosso amigo Jânio Mendes representando a cidade de Nova Friburgo, mas ele é um deputado suplente. Quando chegar agora em março, por exemplo, que os deputados que saíram para ser secretário de Estado têm que voltar. E aí Cabo Frio perde o seu deputado, Macaé, Itaperuna. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, a parte aqui nossa especialmente, são apenas 3 deputados. Olha, isso aí fica então difícil, a gente está falando disso, é preciso chamar essa conscientização, porque quando chega nessa época da eleição, na época da eleição, melhor falando, tudo, a gente respeita a amizade, a gente respeita o carinho, respeita a admiração, mas é preciso ressaltar que o interior precisa ter os seus representantes. Você vê o seguinte, Frank, há poucos dias, representando como parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, eu fui fazer uma vistoria lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, né, junto com o deputado Marcelo Freixo, que é o presidente da comissão, e nós fomos fazer uma vistoria. Passamos o dia inteiro na Rocinha, e vamos visitar agora, no mês de janeiro, o Vidigal. O que ocorre? A Rocinha já recebeu, e merece receber, e tem razões para receber, mas a Rocinha já recebeu 700 milhões de reais de investimentos. Então, só para a Rocinha,
700 milhões de reais de investimento. A Rocinha merece, precisa. As circunstâncias do domínio pelo tráfico, domínio pela milícia, são circunstâncias diferentes, são diferenciadas. Mas e o interior do estado? Né? As nossas cidades estão aí, a gente precisa da duplicação da RJ 106, pelo menos nesse trecho entre Rio das Ostras e Macaé. Nós vamos falar disso agora mesmo. Eu então já tá com bom, essas perguntas para falar, então para perguntar para o senhor, mas vamos ver aqui, acho que tem gente querendo falar com o senhor na linha aí. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Jussara, de Nova Cidade. Oi, Sara, tudo bem? Jussara. Jussara? Isso. Pois não, pode falar. Eu poderia fazer uma pergunta para o deputado? Pode sim. Bom dia, deputado. Bom dia, Jussara. É muito bom a gente saber que tem políticos que estão dispostos a vir esclarecer algumas coisas para a população, né? Eu agradeço ao senhor estar aí hoje. E sendo o senhor um aliado do governo Cabral, já que a gente está falando em segurança, em chuva, essas coisas, por que até hoje Rio das Ostras não tem efetivamente assim, um corpo de bombeiros? Já que é uma cidade que está crescendo, é uma cidade que está recebendo muitas pessoas de fora, e eu creio que faz muita falta. Eu estou morando em Rio das Ostras, vão fazer 4 anos, e eu gosto muito daqui, mas eu sinto falta realmente de um corpo de bombeiros na cidade. Se acontecer um acidente, um desastre, a gente tem que recorrer a Macaé. Ok, Jussara, ele já vai responder, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, tá bom? Obrigada, bom dia e um bom Natal para todos aí. Obrigado, para você também. Tchau, tchau. Inclusive, deputado, eu gostaria até de embutir nessa pergunta dela a questão de mais policiais para Rio das Ostras, que nós estamos aqui tipo meio abandonado, né, deputado? Eu concordo plenamente com a sua observação, Frank. Só queria dizer para a Jussara o seguinte: Jussara, eu não me considero exatamente um deputado da bancada do governador Sérgio Cabral. Eu me considero um deputado absolutamente independente. Recentemente nós tivemos um caso na Assembleia, que foi a votação do aumento do salário dos professores, e a minha atuação foi bastante intensa e incisiva na defesa do direito dos professores de ter um salário muito melhor, e isso foi absolutamente em confronto com o governador Sérgio Cabral. Quando também o governador Sérgio Cabral pretendeu, de certa maneira, vamos usar essa palavra, não é a palavra apropriada, mas vamos usar essa palavra, privatizar todos os teatros, todo o sistema de cultura do Estado, mais uma vez eu tive uma atuação absolutamente contrária e forte, e dessa maneira conseguimos inclusive impedir que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro fosse entregue, fosse terceirizado. A gente vota com o governador quando considera que naquele momento é o mais apropriado, nem sempre é o melhor, mas é o mais apropriado. Em relação aos bombeiros, Sara, a gente tem tido um trabalho enorme para trazer os bombeiros para Rio das Ostras, não é? Nós conseguimos convencer o comandante-geral do Corpo de Bombeiros para trazer os bombeiros para Rio das Ostras. A prefeitura chegou a ceder e a preparar o terreno aqui em Rio das Ostras, em frente ao cemitério do Âncora, não é? Preparou a área para a construção do terreno da sede dos bombeiros, e nós tivemos um azar tremendo, Jussara, sabe por quê? O tal comandante do Corpo de Bombeiros esteve aqui, olhou, vistoriou a área, aprovou a área, gostou, trouxe o pessoal de engenharia. No dia seguinte ocorreu todo aquele movimento do Corpo de Bombeiros, de invasão lá do quartel do Corpo de Bombeiros, né? E o comandante caiu, trocou o comandante. Toda vez que acontece isso, infelizmente, erradamente no serviço público, você começa tudo do zero. Cada novo chefe, cada novo comandante, uma nova orientação. Mas a prefeitura disponibilizou o terreno está lá disponibilizado, nós esperamos que continue disponibilizado, e nós continuamos lutando para trazer o Corpo de Bombeiros. Na questão da Polícia Militar, o que nós queremos em Rio das Ostras é o quartel da Polícia Militar. Nesse mesmo terreno, que é um terreno bastante grande, né, o projeto aprovado foi um quartel dos bombeiros, um quartel da Polícia Militar. Entretanto, eu quero fazer uma crítica, Jussara, que você nem fez. Eu falei agora há pouco aqui que eu estive visitando a favela da Rocinha com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Eu estou muito preocupado, porque eu não tenho dúvida, a gente que está visitando, que está vendo, que as unidades política pacificadora nas comunidades está resolvendo. Mas aqueles marginais, aqueles bandidos que estavam no Alemão, que estavam na Rocinha, no Vidigal e na Cidade de Deus, que estavam em todos os lugares, onde estão esses bandidos? Por exemplo, eu vou pedir licença aqui ao Frank para fazer um relato aqui muito duro, Frank. Por exemplo, no período da chegada do policiamento na favela da Rocinha, eu recebi uma quantidade enorme de telefonemas de Rio das Ostras, de moradores de Rio das Ostras,
né, de determinado bairro da cidade, que eu peço licença aqui para não revelar, dizendo da chegada nesse bairro em Rio das Ostras de elementos estranhos, identificado como possivelmente pessoas que estavam vindo da Rocinha. Eu informei o comandante, o comandante-geral da Polícia Militar, informei ao secretário de Segurança Pública, porque tive a mesma reclamação em relação a Macaé. Então essa questão da segurança pública, não é, é muito difícil. O Rio de Janeiro está instalando nas grandes comunidades, naquelas mais conflagradas e mais violentas, tomadas pela milícia e pelo tráfico, as unidades pacificadoras. Mas e o interior do estado? Se você pegar de Cabo Frio a Macaé, a quantidade de homicídios, a quantidade de estupros, a quantidade de assaltos a residências, a comércio. A gente está tendo comércio em Rio das Ostras sendo assaltado meio-dia, plena luz do sol. Por isso, Sara, que eu digo para você, eu não estou aqui para passar a mão em cabeça de governador algum. Tá certo? Tenho muitas diferenças em relação ao nosso governador Sérgio Cabral pela maneira do tratamento do interior. Tenho muitas diferenças. Vou até repetir minha observação. Acho justo que se invista 700 milhões, ou 1 bilhão, ou 2 bilhões na Rocinha ou no Alemão. Mas acho necessário mandar recursos para o interior. Não pode o interior ficar sem recurso. A Polícia Civil de Rio das Ostras, por outro lado, Jussara, para completar isso, cometeu um erro primário. Os policiais fazem o que podem. Entretanto, a delegacia legal, o prédio da delegacia legal que Rio das Ostras recebeu, é para uma cidade, Castro, de 25 mil moradores. Aquela delegacia que foi construída em Rio das Ostras é para uma cidade de 25 mil moradores. Não é para uma cidade de 125 mil moradores. Então a quantidade de policiais, de viaturas disponíveis, é para uma cidade com uma população muito menor, uma população muito mais tranquila, muito mais fácil de ser fiscalizada. Então esses erros a gente aponta lá na Assembleia. A gente não se exime de apontar esses erros e exigir providências e que essas coisas sejam feitas. Nós precisamos do bombeiro, precisamos do quartel da Polícia Militar e precisamos, inclusive, que a nossa delegacia legal ela mude de categoria e seja de uma cidade que tem 100 e poucos mil moradores e que agora, a partir do ano novo, começa a ter 300, 400 mil moradores, viu, Jussara? Obrigado pela sua pergunta. Tá bom, deputado, nós vamos ao nosso apoio cultural, a gente já volta já. Tem mais alguma coisa aí, doutor Castro? Não, eu só queria dá para ressaltar o que o deputado falou? Deputado, o que o senhor colocou de uma importância tremenda, que nós temos aqui registros nossos, né, de dezenas, por não dizer centenas de ouvintes, né, que nos ligam exatamente por essa questão, até do atendimento 190, que atende à noite, né, e quando se atende, eles não têm o seguinte, né, que eles não podem atender porque tem 4 viaturas, quer dizer, é um absurdo, uma cidade que aumentou 190%. É só para corroborar as palavras do deputado. Ok, vou apoiar a volta, agora são 10 horas e 25 minutos, nós somos a Rádio Novo Rio FM 87.9 Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Brasil, e você também pode estar no www.novorio87fm.com. Já volto já. Muito bem, agora são 10h33, Nascimento, a dose mais forte. Tem gente aqui? Alô, bom dia? Bom dia, Felipe. Opa, bom dia, quem tá falando? É o Hélio do Marilés. Oi, Hélio. Eu gostaria de falar com o deputado, por favor. Só quer falar fora do ar? Pode ser no ar, fazer uma pergunta a ele, por favor. Então já está, pode fazer. Deputado Sabino, bom dia. Bom dia, Hélio. É um prazer falar com Deputado, eu quero fazer um comentário logo após uma pergunta. Com relação à diminuição de parlamentares na Assembleia, é devido até o abandono político na nossa região. Nossa região cresceu muito, né? A região dos lagos. Hoje nós somos um povo politizado. Então as pessoas estão vendo a importância de se eleger um deputado. E é por isso que está diminuindo. Então tem que se cuidar da região. Só um comentário breve que eu gostaria de fazer. A causa da diminuição do parlamentar na Assembleia. Uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, até levar a Assembleia. Eu tenho ligado para a SEDAI, indicado sobre a água. E tem um 0800 que fica-se 20 minutos aguardando atendimento. Já consegui falar com a doutora Sandra e fiz uma denúncia dela. Tem casas, muitas e muitas casas, que a água não são cobradas a conta. Eu pago minha água. Se não paga a água, falta verba para água para outros bairros que não tem água, como é o Caos, que liga-se para a rádio, todos os dias escuta a rádio, e eles pagam sobre a água. Então tem que se cobrar água direito de água, porque é um absurdo da SEDAI
não cobrasse água. Eu com minha água, tenho uma fatura todo mês. Mas por que não para contas que eu sei aonde tem falado e não se cobra água? À noite eles nem fecham o registro. A água jorra pela cisterna, não tem boia. Por que não se paga água? Então gostaria que o senhor, como atuante na Assembleia, levasse um projeto que a SEDAI cobrasse a água de quem não paga, que ela vai ter que dar um novo cadastro, recadastramento, para detectar aquele que não tem conta, né? E que o dinheiro que entrar, que se expanda para outros bairros. Nós temos a água. Está na Constituição. Eu gostaria que o senhor, como atuante que é parlamentar, fizesse, por favor. E se o senhor fizesse um comentário sobre isso, eu estou aqui ouvindo no rádio. Um abraço, um prazer em falar com o senhor. Valeu, Hélio. Obrigadão aí pela participação. Feliz Natal para vocês aí. Igualmente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Deixa, antes de falar com ele aqui, mandar um abraço para a Nilza, que ligou pra gente aqui, bateu um papo aqui fora do ar. Um abraço, meu colega da Caixa Econômica, com prazer, viu? Hélio, só discordar de você em relação à questão das bancadas do interior. A bancada do interior diminui na medida em que o eleitor do interior está votando menos do que eu entendo que era o necessário nos seus candidatos do interior e mais em candidatos de grande centro. Você pega o mapa eleitoral da última eleição, Rio das Ostras, eu posso falar modestamente até que é uma exceção. Rio das Ostras, eu tive na última eleição em Rio das Ostras mais de 25 mil votos, então Rio das Ostras é uma exceção. Mas se você pegar um município como Macaé, por exemplo, que eu vou repetir aqui, Macaé historicamente sempre teve 2, 3 parlamentares, certo? Então, mas essa é uma questão longa que nós precisaríamos conversar com muito mais tempo. Eu quero conversar contigo, com nossos amigos ouvintes, sobre esse ponto importante, que é a questão da água. Vamos lembrar, em primeiro lugar, Hélio, que quem fez os grandes investimentos na água na cidade foi o povo de Rio das Ostras, através da sua prefeitura. Na questão do saneamento, os investimentos são investimentos maciços, feitos com recursos de royalties de petróleo da população de Rio das Ostras para ter água em Rio das Ostras. A SEDAI fez muito pouco investimento. Então, se falta dinheiro para investimento, não é porque alguém não está pagando conta de água, não, Hélio. Falta por falta de vontade política, exclusivamente por falta de vontade política. Porque o que a SEDAI colocou até hoje de recursos em Rio das Ostras é praticamente zero. É um zero à esquerda. Então, porque a AOB deixou de pagar água que não tem investimento. Agora, também não é reto não pagar a conta de água. É importante entender que tem que pagar a conta de água, e é mais importante entender ainda o uso da água. Hoje, a água talvez seja a coisa mais valiosa que a gente tem no planeta. A água, ainda mais essa água que foi tratada, que está pronta para um consumo, que é uma água potável, hoje a água vale muito mais do que petróleo, vale muito mais do que tudo. Grandes guerras no mundo, você sabe disso, elas são feitas pelo controle de abastecimento de água. Então não pode um amigo, um morador, uma moradora deixar a água aí jorrando a noite inteira, a madrugada inteira, porque de fato vai faltar água. E vai faltar água sem dúvida nenhuma para alguém. Recentemente, eu estive inclusive nessa reunião no Rio de Janeiro, e a SEDAI anunciou aqui um pacote de obras para Rio das Ostras. Assinou um convênio com a Prefeitura de Rio das Ostras, a Prefeitura transferiu a água para a SEDAI. Eu quero até te confessar uma coisa aqui publicamente, Hélio. Eu apoio sempre as iniciativas que são em benefício da sociedade, da cidade. Eu sei separar claramente, perfeitamente, questão política, eu acho que tem idade para isso. Mas eu entendi que já não era mais momento da assinatura daquele convênio. Se Rio das Ostras, durante tanto tempo, estava sem assinatura do convênio, por que assinar um convênio agora? Porém, acho que deveria ter assinado. Mas aceito a administração. Que convênio foi esse? Foi assinado? O convênio de transferir o sistema de abastecimento de água de Rio das Ostras para a SEDAI. Porque Mas foi feito agora recente isso? Foi feito esse ano, inclusive 3 ou 4 meses atrás, tá certo? Eu repito aqui, Frank, que eu não teria assinado o convênio. Eu entendo o seguinte: se o município até hoje se recusou a assinar o convênio, eu como prefeito sempre me recusei a assinar um convênio, porque eu entendi o seguinte: se nós estamos investindo o recurso de Rio das Ostras, do meu ponto de vista, eu até peço, Frank, para a gente não nos estendermos muito nas questões administrativas e políticas aqui, é um programa mais de encerramento de ano, acho que nós vamos ter um momento para discutir isso, mas eu entendo que o município deve ter a sua agência municipal de água. E a agência municipal de água do município fazer o seu abastecimento. Se o município que botou o dinheiro, se o município gastou o dinheiro, porque agora
depois de tanto tempo, entregar para a SEDAI. Mas isso foi feito, tá certo? E é como eu digo, as autoridades estão constituídas, têm poder para isso, devem ter estudado e devem ter tomado uma solução entendendo que é o melhor. Que era naquele momento ali a situação que eles consideravam melhor, pelo menos para a vista deles. Agora, eu acho que a SEDAI tem muita dívida com o Rio das Ostras, porque Rio das Ostras sempre apoiou muito a SEDAI. Esse sistema de abastecimento de água de Rio das Ostras e Barra de São João estava abandonado há 5, 6 anos. Ninguém queria meter a mão nisso. Estivemos com vários governadores, conversamos com vários governadores, todos diziam que a obra era muito cara e que o Estado não ia fazer. Poxa, assumimos essa obra enquanto prefeito de Rio das Ostras. Quem fez a obra foi inteiramente Frank, nossos amigos e nossas amigas ouvintes. Quem fez toda a obra foi a Prefeitura de Rio das Ostras, com seu dinheiro. Com o dinheiro dos royalties, que poderia ter sido usado numa outra coisa. O benefício da cidade foi usado, muito bem usado, eu entendo, para abastecimento de água. Então, Hélio, não pode a SEDAI argumentar que não tem dinheiro, que não tem recurso. Até porque todos os balanços que a SEDAI emite no Rio de Janeiro diz que a empresa está nadando no dinheiro, que a SEDAI foi recuperada, que a SEDAI tem tantos milhões, que a SEDAI... O grande questão é o seguinte: precisa o foco de investimentos para as cidades do interior. As cidades do interior precisam de recursos. As cidades do interior têm problemas na segurança, tem problema no transporte. Olha o problema grave que nós vivemos no transporte em Rio das Ostras. Uma coisa simples, Frank, eu não estou fugindo do assunto água, mas olha só, um trabalhador que trabalha num parque de tubos na Petrobras em Macaé, vai para Macaé trabalhar, desce 2 quilômetros antes, anda no sol, na chuva, na vento, e depois, para voltar de tarde, anda 2 quilômetros de volta na beira de estrada. Quer dizer, então tem coisas muito graves, muito sérias, que a força política, o empenho político, a vontade política, e tem que unir governos. Governo de Rio das Ostras, governo de Macaé, governo de Casimiro de Abreu, as prefeituras, com o governo do estado, com o governo federal. Eu acho que já passou o tempo também das brigas, entendeu, Frank? Também, por outro lado, já que a gente está falando disso, hoje você tem que ter entendimento superior, que é o interesse do povo. Agora, a falta de água, a gente vendo em 2011... A gente imagina no Brasil hoje, o Brasil vai ser anunciado daqui a poucos dias como a 6ª economia do mundo. Então o Brasil, em tese, é o 6º país mais rico do mundo. Não é essa a verdade dos fatos. Quer dizer, a produção bruta do país, o PIB do país, hoje passa a ser o 6º país do planeta. A gente sabe que a distribuição de riqueza não se dá de igual maneira. Mas como é que um país desse tem cidades sem água, sem tratamento de esgotos? Difícil compreender, viu, Hélio? Um abraço para você. E cidade turística bem próxima à capital, né? Que é o nosso caso aqui. A capital, a capital foi a capital do Brasil, do reino, do país, a capital do Império, a capital da República e ainda querendo ou não, a capital cultural do país. Verdade. Nós estamos aqui a menos de 150 quilômetros do Rio de Janeiro. Não justifica mais, viu? É verdade mesmo e eu acho, não sei, eu sou meio analfabeto nessas coisas todas aí, mas tudo que a gente vê, o que a gente pode observa é briga política, nada mais um querendo ser mais do que o outro, nunca se humilhando para poder dar seguimento ao trabalho do outro, entendeu? É o que a gente observa isso, e eu tenho que observar muito isso, porque a gente está chegando aí próximo à eleição realmente, e é ano e mais ano e mais ano, e olha que Rio das Ostras, esse negócio de guerra de água de Rio das Ostras, eu era criança quando esse negócio, né? Uma vez o governador do estado do Rio de Janeiro, não, Marcelo Alencar, e teve um outro que teve uma rádio pirata que a gente tinha ali no clube, né? Moreira Franco, ainda tinha os cabelinhos ainda, pretinho ainda. Eu tenho gravação de Moreira Franco lá. Veio para botar água e Rio das Ostras. Foi a primeira campanha Frank, sabendo. A quantidade de governadores que veio das Ostras botar água não é brincadeira. Justamente. Por isso que eu digo. E falta não ter água. No final, quem tomou as providências ainda foi a administração da cidade, a prefeitura da cidade. Pois é, aí, poxa, a gente fica nesse toda a vida, esse bairro Nova Cidade, esse povo aqui são sofredores, não cai água ali de jeito nenhum, não tem água ali. E outra coisa, Nova Cidade é um bairro que não como se fazer poço, é pura fossa. Tem vários bairros assim, né? Se você chegar no residencial Praia Âncora, se você chegar em cidade praiana, nós temos bairros em Rio das Ostras. Rio das Ostras é uma cidade com lençol freático muito alto, uma cidade muito nível do mar. Várias comunidades de Rio das Ostras não podem ter água de subsolo, várias. Pois é, justamente por isso. Pois é, eu vou parar mais um pouquinho com o apoio cultural e aí só vai voltar para falar sobre a duplicação da RJ 106, tá bom? E o ouvinte que quiser fazer pergunta, o doutor está atendendo os telefonemas ali, o telefone, e pode fazer as suas perguntas. 2764-5904 é o nosso número aqui para você entrar em contato. Se estiver ocupado, você insiste aí.